Bom dia, meu nome é Luana Godoy. Meu grupo é composto pela Bruna, pela Dalissa, pela Paula e pela Raquel. E a gente vai falar da Unidade Básica de Saúde Praça América. Ela está localizada no bairro Matias Velho, que é o mais populoso de Canoas, com 48 mil habitantes. Atende em torno de 9.883 mil habitantes. Ela abrange apenas o início do bairro, como a gente pode ver no mapa ao lado. Ela tem uma boa estrutura física. O gestor da unidade é o enfermeiro Luciano, que é especializado em saúde pública, com ênfase em saúde da família e saúde do trabalho, e ele assumiu o cargo fazem apenas 2 meses. A unidade possui 3 consultórios médicos, onde atendem os clínicos gerais, e no momento a unidade está sem pediatra. Também tem 3 consultórios odontológicos, que 2 as dentistas usam e 1 a técnica de saúde bucal, um consultório do gestor, 3 consultórios da enfermagem, uma sala de curativo, um consultório de vacina, uma sala de acolhimento, de esterilização, sala de reunião de equipe, sala do almoxerifado, a de arquivo, a de estoque para material de higiene, a cozinha, a recepção e os banheiros. A UBS conta com 3 equipes completas de SF, contendo um médico, um enfermeiro e 2 técnicos de enfermagem, e 2 equipes completas de saúde bucal, com um dentista, um técnico de SB e um auxiliar de SB. Como contém 3 equipes de SF, as 2 equipes de SB se organizam para acompanhar as equipes de SF igualmente. Na unidade, trabalham 16 agentes de saúde que se dividem em micro-áreas para atender a população. No momento, a UBS está com uma médica, que foi mandado um substituto temporariamente, e uma SB de licença, uma gestante e outra lactante, respectivamente, mas sem causar nenhum desfalque nas equipes. A UBS está com um novo método de cadastramento e atualização de cadastro dos usuários. Os cadastros estão sendo feitos por tablet via sistema eletrônico e, apesar de algumas agentes terem dificuldade de manusear o aparelho, o método tem sido eficaz. O papel das agentes é registrar as necessidades gerais das pessoas em suas visitas e, quando necessário, é mandada uma equipe de acordo com o carecer para o local. A UBS conta ainda com um agente de endemias ativos para o território. Há uma considerável proporção de usuários da UBS no grupo de risco, em torno de 1.000 pessoas cadastradas, mas nem todas são acompanhadas, pois falta participação da comunidade. A unidade possui 3 grupos ativos, um de tabagismo, de etilismo e outro de terapia comunitária, que foram criados para pacientes cujos perfis são identificados nas avaliações médicas ou no acolhimento com os enfermeiros. As reuniões são realizadas semanalmente, mas infelizmente possuem baixa adesão dos usuários. A odontologia foi recentemente autorizada a se incluir no grupo de tabagistas, que teria início em maio deste ano. Então, nesse gráfico, a gente vai fazer a comparação dos grupos vulneráveis cadastrados pelas equipes da unidade, onde a equipe 16 tem cadastrado 446 idosos, 103 diabéticos, 224 hipertensos e 25 acamados. A equipe 17 tem 332 idosos, 130 diabéticos, 345 hipertensos e 14 acamados. E, por último, a equipe 18 cadastrou 223 idosos, 64 diabéticos e 173 hipertensos. Nesse outro, a gente consegue fazer a comparação dos que são acompanhados pelas equipes, onde a equipe 16 tem acompanhado 8 idosos, 40 diabéticos, 130 hipertensos e 25 acamados. A equipe 17 tem 54 idosos, 82 diabéticos, 140 hipertensos e 14 acamados. E, por último, a equipe 18 tem 44 idosos, 46 diabéticos, 106 hipertensos e 4 acamados. As gestantes, elas são fatores de ênfase muito grande para o Ministério da Saúde. Então, segundo os dados pesquisados do CIAB, em fevereiro de 2020, tinham 6 gestantes cadastradas e 4 delas estavam sendo acompanhadas. Apesar de poucas, as gestantes são um fator de difícil controle para a unidade, pois elas fazem a negligência dos atendimentos, elas não comparecem, né? E, além disso, alguns casos que procuram a unidade pelo 7º mês de gestação, o que dificulta a realização do pré-natal. Por conta do nível educacional da população, muitas gestantes têm receio de procurar a unidade, já que existem muitos mitos ao atendimento, o que faz com que a unidade muitas vezes tenha que fazer aquela busca ativa com aquelas que acabam não fazendo o acompanhamento com a frequência necessária.
Devido ao período de pandemia que estamos vivendo, as atividades na UBS foram modificadas. Antes eram realizadas visitas domiciliares por agentes de saúde diariamente. Eram realizadas em torno de 200 visitas por mês. E pela ISF, em um turno semanal, cerca de 3 a 5 visitas por dia. Hoje, com essa pandemia, devido ao surgimento do Covid, as visitas domiciliares foram reduzidas para 30 por mês e somente para casos mais críticos, e o atendimento é feito com uma equipe reduzida de um médico, uma enfermeira ou uma técnica de enfermagem. Do diagnóstico odontológico, a unidade possui 2 dentistas que fazem os atendimentos odontológicos de atenção básica e são realizados procedimentos como exodontia, restaurações, periodontia e prevenção, além de orientação de higiene bucal e controle pré-natal e puericultura. Para a realização dos procedimentos odontológicos, a unidade conta com 3 consultórios, sendo um deles utilizado para raspagens supragengivais e profilaxias pela técnica de saúde bucal. Quando há necessidade de algum tratamento que não pode ser realizado na UBS, esse paciente é encaminhado para o CEL. Através de protocolo de referência e contra-referência. Contudo, um dos maiores problemas enfrentados é o tempo de espera para a realização desses procedimentos. Dependendo do procedimento, como por exemplo uma endodontia de um molar, o paciente pode esperar em torno de 1 ano até ser chamado. Essa demora faz com que os pacientes acabem negligenciando o tratamento especializado e aumentando as consultas de urgência. Ao faltar as consultas no CEL, é realizada uma busca ativa do paciente e nova marcação, se for necessário. Ao lado temos a tabela com os dados dos procedimentos realizados pela UBS, retirados do SIGS, e comparando com os dados retirados do DataSUS. E com base nos dados da tabela, a gente pode concluir que a base de dados do DataSUS condiz com os dados da UBS para essa América. Tem atuação também da equipe de saúde bucal no programa de saúde da escola. Eles atuam em 2 colégios municipais, com atividades coletivas, como mostra no gráfico ao lado. As atividades são orientação em grupo na atenção básica, escovação dental supervisionada, exame bucal com finalidade epidemiológica e aplicação tópica de flúor em gel. A equipe de saúde bucal costumava realizar prevenção escolar 2 vezes por semana, apesar da falta de material, e em período de férias era substituído por visita domiciliar. E no momento, devido à pandemia, a equipe está se dedicando apenas a atendimentos de urgência e emergência dentro da UBS. Então, aqui a gente começa o nosso planejamento estratégico. O passo 1, que é definir os atores que planejam. Então, tem os integrantes do grupo, que é a Bruna, a Dalissa, eu, a Paola e a Raquel. A nossa preceptora é a Renata Barbosa. O gestor da unidade, como já foi dito antes, é o Luciano Oliveira. E o professor que nos acompanha é o Flávio. Passo 2. Prestação de serviços de ordem curativa e preventiva e prestação de serviços na área da saúde bucal. Então, passo 3 são todos os problemas da unidade estruturados, que é o problema físico e a falta de material, no tipo escova de dentes no PSE, que acontece nas escolas Rio de Janeiro e Ceará. Além disso, tem também o problema de recursos humanos, que é a falta de participação da comunidade em ações de promoção de saúde, que acontece na unidade, um problema terminal, além do grande número de faltas das gestantes em consultas odontológicas, que é um problema intermediário, e também a grande rotatividade dos profissionais da unidade de saúde, que também é um problema intermediário. Além disso, a potencialidade será uma boa estrutura física da UBS, contendo toda a estrutura e materiais necessários para realizar um bom atendimento para a população. A unidade possui 3 grupos ativos, um de tabagismo, um de etilismo e outro de terapia comunitária, criados para amparar os pacientes, e bons profissionais e poucos desfalques.
Passo 4. No ano de 2020, devido à pandemia do Covid, as ações de PSE não estão sendo realizadas. Porém, caso estivessem sendo feitas, não teria escovas de dentes para realizar a escovação supervisionada, pois ainda não foram recebidas na unidade. A UBS conta com ações de promoção de saúde, contudo a população não se faz presente. Segundo os dados pesquisados no SEAB de fevereiro de 2020, haviam 6 gestantes sendo cadastradas e 4 delas sendo acompanhadas. Porém, apesar de poucas, as gestantes são um fator de difícil controle na unidade, pois algumas delas acabam não sendo acompanhadas por negligências próprias por faltarem às consultas. A grande rotatividade de profissionais faz com que não seja possível estabelecer um plano de ação de promoção de saúde, pois cada profissional fica muito pouco tempo na unidade. Já foram solicitadas as escovas de dentes para as ações de PSE, mas elas continuam não sendo recebidas pela UBS. A unidade possui 3 grupos ativos, um de tabagismo, um de etilismo e outro de terapia comunitária, que foram criados para pacientes que têm os perfis identificados nas consultas médicas e no acolhimento com os enfermeiros, e essas reuniões, esses grupos, são realizadas semanalmente, mas infelizmente possuem baixa adesão dos usuários da unidade. Para as gestantes que faltam às consultas, são realizadas buscas ativas, e mesmo assim elas continuam faltando nas consultas. Também já foi realizada a distribuição de brinde para que essas gestantes participassem mais, e mesmo assim não houve sucesso. No ano de 2019, teve uma grande rotatividade de dentista dentro da unidade, e fazendo com que não pudesse ser estabelecida uma ação efetiva de educação de saúde bucal nas escolas, por exemplo. E, por fim, o nosso plano de ação, juntamente com a nossa preceptora doutora Renata Barbosa, é realizar mais trabalhos na parte de prevenção, enfatizando o PSE para traçar o perfil dos escolares assistenciados. Uma das dificuldades que encontramos relacionadas a isso é a falta de material. Um exemplo são as escovas de dentes, que esse ano nem chegaram até a unidade. Queremos também traçar o perfil odontológico da população que frequenta a UBS e atuar em educação permanente e em grupos específicos como gestantes, hipertensos e diabéticos. Esse foi o nosso trabalho na UBS Praça América até o momento. Obrigada.